Olá, pessoal! Em nosso curso de cálculo diferencial integral, a gente vai trabalhar basicamente com o chamado conjunto de números reais. Então, tudo que a gente estudar aqui em nosso curso de cálculo se referirá a esse tipo de conjunto, conjunto dos números reais. A gente vai estudar funções, essas funções são definidas e também assumem valores no conjunto dos números reais. Dessa forma, quando a gente estudar limite, continuidade, integral, derivada dessas funções, a gente vai usar as propriedades que dizem respeito aos números reais. Perfeito? Então a gente vai começar aqui com, basicamente, o que seria conjuntos numéricos. Bem, o primeiro conjunto que o homem utilizou foi quando ele começou a contar, e esse conjunto ficou sendo conhecido como número natural, ou conjunto de números naturais, ou também como é conhecido, conjunto dos números inteiros positivos. Quais são esses números? São os números básicos da contagem. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim por diante. Mas, com o decorrer do avanço da humanidade, perfeito, surgiram os chamados números negativos. Então, esses números negativos, obviamente, são, por exemplo, o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim sucessivamente, né? Até o infinito negativo. E quando a gente juntou esses números negativos aos números positivos e acrescentou um número zero, nós então temos o conjunto dos inteiros. Eu aqui representei assim, ó, 0, o 1 positivo e também um negativo, né? O 2 positivo e também um 2 negativo, o 3 positivo e o 3 negativo, o 4 positivo, o 4 negativo, o 5 positivo, o 5 negativo e assim sucessivamente. É o chamado conjunto dos números inteiros. Bem, a partir daí foi construído o que nós chamamos de número sob a forma n sobre n. Evidentemente que esse n tem que ser diferente de zero, porque eu não posso dividir alguma coisa por zero. O denominador não pode ser zero. Então, esses números na forma n sobre n, em que mn pertence ao conjunto dos inteiros, ou seja, tanto m quanto n pertence a esse conjunto aqui dos inteiros, que é esse daqui. Bem, a partir daqui, esse n tem que ser obrigatoriamente diferente de zero. Perfeito? E depois a gente encontra os números que não podem ser representados sob a forma de n sobre n. Esses números são chamados de números irracionais. Perfeito? Então, quando a gente não pode representar um número sob a forma de n sobre n, a gente diz que esse número é dito irracional. Quando a gente faz a união de dois conjuntos, o Q e o Q'linha, né, Q'linha aqui, a gente junta esses dois conjuntos aqui e forma um conjunto de números reais, chamado R. Então, R é igual a Q, números inteiros, mais Q'linha, números irracionais, dito conjunto dos reais. Perfeito? A gente vai estudar com mais vagar por que esse número aqui, m sobre n, não vai poder ser um número, né, racional formando um conjunto de números irracionais. Né? Ou seja, é um número que não possui uma dízima, um número que a gente não pode colocar sob a forma fracionária. Perfeito? Então, esse Q'linha não pode ser colocado sob a forma fracionária. A gente gosta de agradecer, pedir que você se inscrevesse no nosso canal, né, gostasse de nossa aula e colocasse a gente como favorito. Até a próxima!